Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver hoje. Nesse momento, de que estamos vivenciando tantas situações diferentes no mundo, porque a Terra está em transição, em todo lugar existem dúvidas, existem conflitos, existem desentendimentos, mas também existe muito desejo de acertar. Mas com certeza, nessas mudanças todas, a gente, por sermos ainda muito imaturos, a gente muitas vezes tem metido os pés pelas mãos e não aproveitamos a oportunidade para crescer. Eu estava comentando até ontem lá no Vinha de Luz com o nosso amigo Silvano, fica lá no Petrópolis, e dizendo o seguinte, que algumas revelações espíritas, de alguns amigos espirituais, têm mostrado para a gente que esse momento de transição que está vivendo, aquele que conseguir, no meio de toda essa perturbação que está vivendo, se manter equilibrado, o ganho espiritual será muito mais relevante do que se teve no passado. Já vi diversas mensagens nesse sentido. E eu concordo. Muito embora toda a revelação espírita, toda a mensagem do espírito tem que ser analisada com aquele critério. A gente ouve, analisa, pensa, a gente precisa aceitar tudo, porque foi um espírito que disse, ou foi um médium tal, que é famoso que disse, porque isso não faz parte da proposta que Kardec nos trouxe. Kardec, ele não aceitava só porque um espírito disse que foi um espírito com nomes assim famosos, não era suficiente para ele aceitar aquela mensagem. Ele utilizava muito critério para poder considerar aquela mensagem como uma mensagem doutrinária. Ele tinha muito cuidado. Um dos pontos seria a universalidade dos ensinos. Seria necessário que aquele espírito se comunicasse em diversos locais, diversos médios, trazendo aquela mensagem. A mensagem não precisa ser igual, mas o conteúdo tem que ser tratando da mesma coisa. Aí ele pegava assim, isso aqui faz sentido, e ele colocava lá. Isso é uma garantia muito boa para quando a gente lê o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que Kardec não pegou. Se o Espírito comunicou, vamos botar aqui. Não era bem assim. Então, voltando ao nosso assunto, hoje a gente vive um momento de muita velocidade. Tudo é muito rápido. E as nossas respostas são muito rápidas aos estímulos. É muito estímulo que a gente recebe. No passado, a gente tinha um pouco mais de tempo para pensar, refletir, antes de fazer uma coisa, de certa forma. Hoje em dia, você é forçado, pelas circunstâncias, a tomar decisões muito rápidas. Então, é mais difícil. Do meu ponto de vista, é um pouco mais difícil. Porque é muito estímulo, muita informação, muita agonia, muito estresse, ansiedade. Então, se a gente consegue, nesse meio complexo, se manter em paz, isso nos traz um grande muito grande. Por quê? Se a gente vê algumas comunicações espíritas falando da vida no mundo espiritual, André Luiz, por exemplo, ele não podia ir a qualquer lugar no mundo espiritual, não. Porque os guias diziam, não, aí você não tem condições de ir. Ainda não dá para você ir. Eu lembro de uma passagem muito interessante, que era um local onde ficava um espírito muito perturbado na área da sexualidade. E ele queria ir lá para fazer o trabalho. Aí os guias diziam, não, aí não é o momento aí que você participar. Por quê? Porque se nós não treinamos aqui na Terra, ficarmos tranquilos em meio da perturbação, no mundo espiritual a gente não vai ter essa ginga, vamos dizer assim, essa habilidade de ir a qualquer lugar para socorrer alguém. E quando eu chegar lá que tiver uma vibração de perturbação, eu vou entrar naquela vibração. Há muitos relatos nesse sentido. André Luiz narra muito isso aí, que muitas vezes os guias dão até bronca dele, porque ele começa a se envolver, e aí em silêncio, aquece sua mente. Então, se a gente não treina isso aqui na Terra, no meio dessa perturbação toda, a gente tem dificuldade no mundo espiritual. E é por isso que o momento é especial para nós. Embora ele seja um momento difícil, mas é uma grande oportunidade. E a gente tem que treinar isso. Como é que eu treino isso? Nas pequenas coisas. Boa tarde. A gente treina nas pequenas coisas. Até para comer um pudim. Se eu sou um fã de pudim, eu posso treinar de não me desequilibrar na hora de ver um pudim na minha frente. Me controlar, respirar, comer só um pedaço. Não é que eu não possa ter um prazer na vida, mas eu posso treinar em situações que me desequilibram para eu buscar
o equilíbrio. Né? Se eu estou no meio de uma discussão, alguém está discutindo, eu tenho uma tendência, embora eu não deva fazer isso, eu mesmo já fui a parte da briga de dois irmãos e apanhei. Os dois deram em mim. Então, esse tem que ter muita cautela. Né? Mas às vezes tem duas pessoas discutindo, a gente não faz parte daquilo, a gente acaba se envolvendo, entrando naquela onda ali. Inclusive, não sei se vocês já viram isso, pessoas super tranquilas, que quando pegam, por exemplo, um malfeitor na rua, e prendem ele, e que partem para o linchamento, você vê pessoas pacíficas, super tranquilas, virarem verdadeiros bichos. Eu me lembro uma vez, eu era jovem, eu era atleta na época, hoje não teria acontecido. Dois rapazes, dois meninos, né, adolescentes, eles roubaram o relógio de uma moça, ali na Rua da Soledade, lá em Recife. E eu e um outro colega, éramos até correndo atrás do outro. Eu corria atrás do menor, que não era bicho. Né? Aí corria atrás dele, e o outro, eu era atleta, ele também conseguia correr. Mas me arrependia, até hoje eu me arrependo de ter feito isso. Meu colega pegou um e eu peguei o outro. Quando eu peguei o outro, eu não bati nele, peguei ele para chamar a polícia. Quando eu vejo, veio um homem correndo. Eu segurando ele. O homem veio correndo. E do jeito que ele vinha, ele armou assim com os pés uma voadora no menino. Uma violência que eu fiquei abismado. De onde é que vem isso? Que impulso animal violento é esse? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a vida hoje a gente está toda hora só, porque esse é o grande lance da nossa vida aqui na Terra. A gente vai ser submetido a diversos testes. Dentro de casa, a mulher fala uma coisa que nos desagrada. Aquele comentáriozinho chato. Às vezes é um filho, um neto que faz uma tela que a gente não gosta. Às vezes é alguém que nos despreza no trabalho. Então, essas inúmeras nuances da vida são exercícios para que o espírito cresça. Porque eu tenho que enfrentar isso e não me desequilibrar. Porque a característica do espírito superior é que ele é imperturbável. Jesus, por exemplo, é imperturbável. Esteve na terra, né? Mesmo na cruz ele estava ali imperturbável. Não tinha sentimento de ódio, de vingança, não discutia com ninguém. Imperturbável. Nós não temos condição de fazer desse mesmo jeito que ele, agora. Mas para chegar onde ele chegou, tem que fazer as pequenas coisas. É quando alguém nos provoca, a gente não se abalar. Respira fundo. Né? E com o passar do tempo, a gente vai vencendo. Então, o nosso desafio está posto. Então, é um prazer recebê-los aqui. Eu falo isso não é para eu sei que a gente tem dificuldade com isso. Basta ver uma coisa na televisão, basta ver um filme. Né? Porque os filmes têm essa característica de ver um filme, alguém faz uma injustiça, você quer se vingar daquela pessoa. E os filmes puxam a gente para isso. Né? Principalmente esses filmes de vingança. Sequestrou uma filha do. Isso é muito comum. Sequestra a filha do mocinho e o mocinho tem que resgatar, tem que matar todo mundo. E quando a gente vê, está torcendo, achando bom que ele está matando todo mundo. O que mostra que a gente tem que parar algumas arestas interiores, né? Porque não era para a gente sentir isso mais. Mas, né, tudo a seu tempo. Mas o Espírito nos convida a fazer esse exercício. O ótimo local para aprender isso é no trânsito, né? O trânsito é uma beleza. Porque, vocês se lembram daquele desenho do Pateta, o senhor andante e o senhor volante? Não assistiram na cidade da Disney? Tu lembra desse? Não é possível, você já viu todos os filmes, né? Do Pateta. Que ele era um homem pacato, muito tranquilo, era o senhor andante. Mas quando ele estava no carro, ele virava uma fera. Então, realmente, a gente vê isso. Pessoas que, quando entram no carro, parecem que se transformam. E a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Para a gente não ser essa pessoa violenta segurando o volante, mas também para lidar com pessoas de confiança. A gente aprender a lidar com isso sem se perturbar no trânsito. E em todos os lugares da verdade. Na tarde de hoje, chega de conversa. É um prazer recebê-los aqui. O pessoal do Instagram também está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Temos um grande prazer em receber o nosso irmão Romulo Vasconcelos, que muito gentilmente acolheu o nosso convite, veio mesmo no dia de eleição, né, que é um dia difícil de deslocamento, de participação. Mesmo assim, ele veio com maior gentileza para trazer um tema que eu acho um tema lindíssimo e acredito que a gente vai aproveitar bastante. E tem a ver com aquela mensagem de Alexandre, ele vai explicar exatamente o que ocorre aí para a gente, certo? Então, vamos fazer a nossa prece,
inicial. Vou pedir, você na Janaína gostaria de fazer a prece? O pessoal do Instagram. Boa tarde a todos. Jesus, querido amigo, Espírito adorado que assiste essa casa, te agradecemos por essa tarde, pela paz que sentimos aqui nessa casa, e pedimos que Espírito palestrante traga uma mensagem que venha nos orientar, nos ajudar, nos educar, para que possamos a cada dia evoluir um pouquinho nessa nossa caminhada. Te agradecemos por tudo, te pedimos que fique sempre conosco, que assim seja. Meus irmãos, então com a palavra, nosso irmão Rômulo. Bom, minha gente, é uma alegria muito grande estar hoje aqui. Estava comentando com a Ana, casa cheia de espíritos desencarnados, muitos espíritos desencarnados. Tá? E assim, o Alan não é afeito a isso, mas ele disse uma verdade, para não dizer uma mentira. Dizer que a gentileza minha estar aqui, de forma alguma, é um prazer muito grande. E fico com uma gratidão muito grande pelo convite, pela oportunidade. E cada vez que nós temos a oportunidade de refletir, de falar, de pensar sobre a mensagem do Cristo, é algo que nos enche de alegria, nos enche de prazer, nos honra essas oportunidades. Então, gratidão pelo convite de estar hoje aqui junto com vocês. Esse dia especial, e é um dia importante, um dia que nós realmente, não é por acaso que estamos aqui juntos, encarnados e desencarnados, que a nossa vibração possa de alguma forma colaborar para o equilíbrio de um dia tão polarizado, um dia que de certa forma às vezes a gente percebe que precisamos de mais equilíbrio, precisamos de mais força espiritual, como a Alan muito bem falou. Antes de mais nada, o tema que a gente vai tratar hoje é a pureza. Só que antes de adentrar no tema, é importante que nós utilizemos o Evangelho como uma alavanca. Uma alavanca para quê? Para mudar as nossas perspectivas. Existe algo melhor do que esse manual de tudo para mudar as nossas perspectivas? E só dar um exemplo para perceber que muitas vezes a gente trabalha com expectativas sobre a ótica material. O que é que a gente diz normalmente? O que é que eu quero da vida? Principalmente nós, eu muito jovem ainda, né? A gente vai ter um futuro pela frente. Vou fazer o Enem, qual será a minha profissão? Eu pergunto, o que é que eu quero da vida? Só que a gente tem que mudar de perspectiva. Nós jovens de todas as idades, dos 5 aos 90, eu digo 5 que começa a ter um discernimento, mudar de perspectiva. Vem perguntar o que é que eu quero da vida, perguntar o que é que a vida quer de mim. O que é que a vida quer de mim? O que é que o universo precisa que eu faça? Qual é a minha parcela de colaboração? E nessa mudança de perspectiva, qual é o grande elemento que nós temos? O Evangelho de Cristo. O manual de tudo, para que a gente utilize a nosso favor. Porque quando a gente acende uma vela para iluminar o caminho, o primeiro iluminado somos nós. Muitos são beneficiados, mas o primeiro iluminado somos nós mesmos. Então vamos fazer isso por nós, que a gente vai estar iluminando o nosso caminho de quem estiver próximo a nós. E não existe reforma interior insignificante. Qualquer passinho que a gente dá é importantíssimo nessa nossa jornada infinita. Bom, minha gente, o Cristo nos disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Isso está em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. A gente precisa mergulhar muito fundo em todas as palavras do Cristo para compreender o sentido das palavras e só depois de compreender jogar a luz do sentimento, que a gente precisa sentir o Evangelho, não é só intelectualizar.
disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Ele estava falando para as crianças? Eu acho que não. Se ele estivesse falando para as crianças, ele dizia: crianças, venham a mim. Ele estava falando para os adultos. E será que o Cristo estava falando só para os apóstolos? Só para aquele tempo? Gente, o Cristo falou muito pouco, mas ele disse tudo. A gente não compreendeu tudo ainda. Nos próximos milênios a gente ainda vai estar descobrindo, interpretando melhor o que estava por trás das palavras do Cristo. A gente ainda está no começo dessa interpretação. E seria muito soberba da nossa parte acreditar que a gente já tem a verdade final. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Então dizer que a gente chegou na reta final da verdade parece ser um tanto quanto soberba da nossa parte. Mas nos é possível já vislumbrar, através dessa fé raciocinada, compreendida e sentida, vislumbrar uma parcela dessa verdade, uma parcela dessa realidade. E é isso que a gente busca por trás dessas palavras. Então o Cristo estava falando não só para os apóstolos, mas para nós, 2000 anos depois, para nós daqui a 5.000 anos, para nós daqui a 10.000 anos, esse texto ainda vai ser atual. E já que ele estava falando para os adultos, vamos trazer essa pergunta para nós hoje, aqui no presente. Tragam as crianças até mim. Não impeçam as crianças de vir até mim. E a primeira pergunta da tarde, eu ia dizer da noite, porque eu estou acostumado a palestra à noite, mas a primeira pergunta da tarde: nós estamos levando as nossas crianças para o Cristo? Será que a gente está se desincumbindo bem do conselho do Cristo? Tragam as suas crianças até mim. Será que a gente tem feito isso? Não as impeçais. Será que a gente está impedindo as nossas crianças? Será que a gente está impedindo as nossas crianças de ir ao encontro do Cristo? Porque, minha gente, quando a gente recebe esse espírito reentrante no corpo de criança, nós temos uma responsabilidade não só como pai, como mãe, como parente, mas como professor, como tutor, como amigo. A gente tem uma responsabilidade muito grande de levar e não impedir aquela criança de chegar até o Cristo. E como é que a gente faz isso? A nossa fala pode até convencer, mas o nosso exemplo é que arrasta, como diz o dito popular. Isso é que é importante. Então, já pensou? Eu chego com meu filho de 5 anos, de nome Rafael, e o Rafael não pinta. Aí alguém liga para mim e eu digo para a moça que trabalha lá em casa: diz que eu não estou. Já pensou que tem coerência? Eu vou buscar o meu filho numa instituição de ensino que está lá, para ser educado, e eu paro meu carro, meu filho dupla, eu prendo, impeço outra pessoa de sair até eu voltar com meu filho. Quer dizer, eu pretendo ir numa instituição de ensino e ensinando ele como não ser educado no trânsito. Mas o que tem a ver? A mentira, você impedir o outro de sair na porta do colégio, não levar o Cristo. E, gente, uma das missões mais desafiadoras do Cristo é ser perfeito. Mas uma das mais fáceis de se executar no dia a dia é a missão igual que fez com a gente. Parece uma contradição, mas não é. Se eu deixo de jogar aquele papelzinho da bala no chão da rua, eu estou me aperfeiçoando. Eu estou seguindo o conselho do Cristo de ser perfeito. Então, quando eu deseduco meu filho, eu digo que ele pode passar por cima do direito do outro, prendendo o carro. Quando eu digo para ele mentir e ele presencia que eu estou mentindo, eu estou ensinando meu filho a não se tornar perfeito. Eu estou impedindo ele de ir ao Cristo. Então pensemos muito bem sobre isso. E outra coisa, quando o Cristo diz que o reino do céu é para quem lhes assemelha, se assemelhar a uma criança. Então o Cristo estava dizendo que aquelas crianças ali tinham o reino do céu garantido. O Cristo estava dizendo que toda criança tem o reino do céu garantido. Com todo respeito que eu tenho a todos os credos, mas me parece que os nossos irmãos católicos entendem assim: se uma criança morre, ela iria para um estágio límbico,
de nem glória, nem sofrimento, e depois ir direto para o céu. O dogma da unicidade da vida nos traz para os nossos irmãos católicos esse tipo de interpretação. Só que nós que acreditamos na multiplicidade de existência, a literalidade dessa fala do Cristo não teria sentido. Porque animando aqueles corpos infantis podia ter espíritos viciados, distanciados das leis divinas. E o Cristo, muito conhecedor do sistema da lei da reencarnação, sabia disso. Então ele não estava dizendo que toda criança tem o reino do céu garantido. Ele estava dizendo que o reino do céu é aquele que se assemelha a criança em que aspecto? No aspecto da pureza. Bom, então entendi. É só com relação à questão da pureza. E por que a criança tem essa característica da pureza? Para falar disso, eu preciso falar um pouquinho da fase infantil. Tentar dar uma explicação espiritual de por que nós precisamos daquela fase infantil. Essa fase infantil é aquela fase que o espírito, a personalidade do espírito, ainda não tomou conta da situação completamente. É aquela fase que a criança ainda não desenvolveu toda a característica daquele espírito reentrante. E por que acontece isso? Por dois motivos. O primeiro motivo, que a criança é pura, a criança é ingênua, a criança é frágil, é para o enternecimento do seu entorno. A criança dá muito trabalho. Mas a gente precisa, como pais, como cuidadores, aquele enternecimento para que o nosso coração esteja sempre aberto. Por mais trabalho que dê, meu filho de 5 anos foi dormir com 3. Então foram muitas noites acordadas, foi um bocado de trabalho investido, mas tinha sempre uma alegria de olhar aquele rostinho infantil, aquela pureza. Então, das causas de existir essa pureza, nessa fase, é para que os pais, os cuidadores, as pessoas que são responsáveis por aquele espírito reentrante, se interneçam e cuide bem dele. E há outro motivo para isso, é um motivo educacional. Esse espírito ainda não tomou conta completamente, ele não está ainda com toda a personalidade dele, para que nós, pais, educadores, tutores, tenhamos a possibilidade de ajudar, de incutir o senso ético, de colocar uma vida evangélica na história daquela criança. E quando a gente fala, não minta, e a gente não mente, quando a gente respeita a lei de trânsito, quando a gente não joga o papelzinho no chão, sem dúvida nenhuma a gente está educando aquele espírito, a gente está ajudando a ele. Então a fase infantil, ela existe para isso. E por que essa fase infantil hoje está cada vez mais precoce? Eu lembrando de mim, com 5 anos de idade, eu não era um bestinha, não sabia de nada. Hoje meu filho com 5 anos, pode ser eu com 8, 9 anos. Por que está mais breve esse período infantil? Porque esse estágio infantil, ele diminui à medida que nós evoluímos. Por quê? Porque esses espíritos novos, eles já vêm mais prontos do que os espíritos que encarnaram em gerações anteriores. O nosso planeta está passando por uma revolução, está havendo um encarne em massa de espíritos mais burilados, mais aperfeiçoados. É tanto que as novas gerações normalmente têm melhorado em relação às gerações anteriores. Então, se eles são espíritos mais puros, eles precisam de uma faixa infantil menor para ser influenciado por nós outros. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a necessidade dessa fase infantil vai encolhendo. Então, eu creio que nos mundos felizes, com 6 meses, terminou a infância, se continuarmos nessa progressão. Então, assim, é importantíssimo que nós levemos essas nossas crianças para o Cristo e que nós não as impeçamos, que nós não atrapalhemos essas crianças na jornada individual delas. Para vocês terem ideia, Rafael, com 5 anos, tem aquele semáforo aqui em frente à Via Costa. Aí eu vou ali e faço o retorno.
toda vida, parece que coincidentemente o sinal está sempre vermelho, ele briga comigo. Aí, você passou no sinal vermelho. Quer dizer, um médico com uma criança de 5 anos. É uma evolução que a gente percebe. Já, minha gente, a gente está falando de educação. É importante que se diga que educar não é simplesmente informar. E hoje nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador. Nós que somos educadores, porque todos nós somos educadores, todos nós somos educadores, e estamos com a missão de educar meninos e meninas de 5, de 15, de 25, de 35, de 40, de 80, de 90. Porque precisamos ampliar o máximo possível a interpretação das palavras do Cristo. Deixai vir as minhas criancinhas, tragam as minhas criancinhas, levar ao conhecimento do Cristo todas as crianças que ainda não o conhecem, não importa que faixa etária essa criança tenha. Pode ser que tenha 90, 100 anos. Se tivermos a oportunidade de levar, que levemos. Então, educar é muito mais do que informar. E hoje esse desafio, por que nós temos um desafio tão grande? Porque hoje nós estamos sozinhos nessa missão. Vejam bem, nós temos instituições de ensino. Você já viu algum colégio que tem uma disciplina chamada caridade? Alguma faculdade que tem uma disciplina chamada amor? Alguma instituição de ensino técnico que nos ensina moral, ética? Então, as nossas instituições estão muito preocupadas em informar. Por isso que a nossa missão fica mais difícil, porque nós não temos ajuda das instituições. Então nós temos que complementar isso, educando essas crianças, sejam quais forem as idades deles. Aí sim, educando o espírito eterno. Porque se a gente olhar uma criança e ela tem 5 anos e eu preciso educar ela vai viver até 80. A gente vai pensar em matemática, vai pensar em física, vai pensar nas ciências, em línguas, em Kumon. Então a gente vai pensar na educação formal e informativa. Por quê? Porque o educando tem que ser material. Aí Eurípides Barçanufo vem com uma proposta revolucionária e cria um colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, no interior das Minas Gerais, onde a proposta dele não é educar o corpo físico daquela criança, mas é educar o espírito eterno. Aí sim, ele está preocupado em educar e não meramente informar. Mas, salvo engano, essa foi a única opção que nós tivemos, o único esforço que nós tivemos foi isso, pelo menos que eu tenha conhecimento. E essa nossa missão é difícil, mas no futuro será diferente, porque nós não estamos evoluindo. Então, sem dúvida nenhuma, talvez eu não veja, talvez a próxima geração não veja, mas há de virar. As instituições estarão preocupadas em educar, sim, com o aperfeiçoamento de nós como coletividade. Eles vão se preocupar em a disciplina do amor, da caridade, do perdão, da humildade, da simplicidade, da pureza de coração, porque não, a cadeira de pureza de coração. Aí nossa missão vai estar mais facilitada, não é verdade? Porque nós vamos ter o auxílio das instituições. Mas por enquanto, nossa missão é árdua. E no passado foi mais fácil para a gente, por quê? Porque nós éramos ignorantes. Nós mesmos não sabíamos dessa missão de educar. E a gente estava muito preocupado só em informar nossos filhos. Precisa ir no colégio, precisa aprender, precisa passar no vestibular, precisa isso, precisa aquilo. E a nossa ignorância não permitia que nós abrangêssemos essas possibilidades para dar um passo qualitativo a mais com relação a essas crianças. E educar, minha gente, é tão importante, porque se a gente não bem educar, a gente está dando um tiro no pé, no nosso próprio pé. Por quê? Os meninos de hoje, as meninas de hoje serão os homens, as mulheres de amanhã, e talvez nós sejamos crianças aos cuidados dele. Já pensaram nisso? Então nós poderemos estar aos cuidados de uma criança que a gente não educou, de uma criança que a gente não se desincumbiu bem do papel de ajudar, de educar. Eu sei que a gente deve se desvincular sempre do pensamento egoísta. Então se é melhor para mim, eu vou fazer isso. A gente deve sempre se desvincular disso, mas isso é uma consequência inexorável.
A gente tem que ter sempre isso em mente. Caminhando um pouco mais nesse tema da pureza, o Cristo nos diz, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas toda vida que eu falo não tem aventurança, as fibras do meu coração se enternecem. Eu me sinto confortável, eu me sinto bem. Imagine o que o Cristo está dizendo, o que o Cristo está prometendo. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, que verão a Deus. Então, eu buscar a pureza do meu coração, me direcionando para ver o próprio Deus. Olha que promessa maravilhosa. O que é que eu tenho que fazer? Simples. Purificar o meu coração. Muito simples. Facílimo. Não faço. Rápido não. Rápido não, porque a gente é teimoso, porque a gente se atropela, a gente tropeça nas próprias pernas, e a gente insiste em pegar os desvios dos caminhos que são simples. Então, mas é muito simples. Só precisa a gente cada vez mais ir se conscientizando que o caminho mais fácil é o mais simples. Só precisa a gente decidir não mais buscar alternativas à simplicidade. Então, para a gente tornar o nosso coração mais simples, a gente precisa primeiro de quê? Saber o que é simplicidade. Buscar o que seria essa simplicidade. Que muito melhor, 1000 vezes melhor do que conceituar, é muito melhor a gente trabalhar com exemplos. Pegar a vida do Cristo, que o Cristo foi o espírito mais puro que esse homem já presenciou fisicamente. Aquele espírito que para nós é referência de tudo. Então, primeiro vamos separar pureza de ingenuidade. Cristo nunca foi ingênuo. Então, pureza não tem nada a ver com ingenuidade. Quer ver como Cristo não foi ingênuo? Cristo falou para nós, fariseus à época. Quando eu vejo o farisaísmo, eu me coloco lá no lugar do fariseu. Ele falou para nós: vós sois hipócritas. Quer dizer, o Cristo não era ingênuo de forma alguma, mas extremamente puro. Já que a gente está falando de Cristo, então, em vez de conceituar, vamos dar características dessa pureza, tomando por base o Cristo, que eu acho que a gente se aproxima mais. E vamos utilizar alguns sentidos e alguns órgãos do nosso corpo para misturar isso e a gente sair com uma ideia interessante do que seria essa pureza. Quando a pureza, minha gente, chega aos nossos olhos, a gente passa a enxergar o lado bom das pessoas, passa a enxergar a fagulha de divindade que cada um de nós é. O Cristo, por exemplo, ele olhou a bondade no coração de Maria de Magdala, onde nós outros só víamos uma mulher pecadora, uma mulher desprezível, e deixávamos ela à margem da sociedade. Só que olhando para Maria de Magdala com aquela pureza, percebendo a bondade do coração dela, Cristo propiciou a que ela fosse a grande mensageira da Boa Nova. A mulher que veio nos trazer a notícia de que a morte tinha morrido. Cristo está vivo. Olha que missão importante dessa mulher. E olha como nós olhávamos para ela. Mais adiante, podemos dizer que o nosso irmão maior viu uma vibrante, pulsante fagulha da divindade no coração atribulado do pescador de Cafarnaum, enquanto nós outros, impuros de coração, só víamos um homem semi-analfabeto, rude, ignorante e até certo ponto desprezível, porque materialmente ele não tinha poder, e naquela época mais do que hoje, você ter o poder político, religioso ou material importava muito mais. Então nós ignorávamos o pescador de Cafarnaum. E foi olhando com essa pureza de coração para Pedro, que Cristo propiciou a ele uma transformação. E ele foi considerado a pedra sobre a qual a grande estrutura, a grande igreja do amor foi edificada. Mais adiante, o Cristo viu um grande
potencial e energia em Saulo, naquele atormentado coração. E nós víamos o quê? Um tirânico, orgulhoso, vaidoso, torturador e assassino de cristãos. E foi olhando para Saulo, com esse coração puro, que o Cristo deu condições para que Saulo se transformasse em Paulo e fizesse com que a mensagem evangélica transbordasse os portões de Jerusalém. Porque, minha gente, quando nosso irmão maior saiu desse mundo físico, ficou em Jerusalém Pedro, Tiago, João e mais alguns apóstolos, naquela briga para manter a casa do caminho, naquela fuga constante das perseguições farisaicas, mas sempre dentro de Jerusalém. Então Jesus precisava contratar um funcionário. Ele escolheu qual funcionário? Vai ter que ser um funcionário que tem uma energia para levar essa mensagem para os gentios, que são os não-judeus, ou seja, para transbordar os portões de Jerusalém. Aí aquele que a gente olhava daquela forma, Cristo, através da pureza dele, percebeu o potencial, se transformou em Paulo, o apóstolo dos gentios. É bem verdade que se não fosse Paulo, outro estaria no lugar dele. O cristianismo não ia morrer jamais. Mas foi Paulo. Foi ele que assumiu esse encargo e que se desempenhou muito bem dessa missão. Então, minha gente, eu gosto muito de trazer o Evangelho para nós. E essa pureza de olhar do Cristo, pegou o Marcal, pegou Pedro, pegou Paulo, pegou o centurião romano, pegou a mulher cananeia, pegou tantas pessoas. Como será essa pureza de olhar do Cristo olhando para a gente? A cada um de nós. E aí? Como é que o Cristo nos vê? Cristo, ele disse exatamente, literalmente, expressamente como dizia: vós sois deuses. Olha o que Cristo disse. E ele estava falando para nós, pessoalmente, para cada um de nós: vós sois deuses. O que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Ou seja, foi o que Cristo disse: vocês são meus irmãos. E nós, em conjunto, somos filhos do mesmo Pai. Olha como Cristo olhou para a gente, com um olhar puro. E às vezes a gente não se valoriza, né? Às vezes a gente não valoriza essa personalidade gigante que nós somos, porque nós somos uma contradição. Somos muito pequeninos, se compararmos com o universo, um grãozinho de poeira cósmica, muito pequeno, mas gigantesco, espiritualmente. Por que nós somos gigantescos? Porque nós somos filhos de Deus, famílias da divindade, projeto de Deus. Cada um de nós é um projeto de Deus único, exclusivo. Não existe cópia, não existe reprodução para esse projeto de Deus. E o Cristo viu isso em nós, e 2000 anos depois de tantas idas e vindas nesse mundo físico, depois de contato, 2000 anos de contato com o Evangelho do Cristo, por vezes a gente não se valoriza, por vezes a gente é envolvido com uma onda de baixa estima. Nessa hora é bom que nós nos lembremos quem nós somos, como Cristo nos viu. E por falar como Cristo nos viu, como irmão do Pai Celestial, será que o Cristo nos ama? Isso é uma pergunta retórica que todos nós sabemos que o Cristo nos ama. Mas, no meu pequeno estudo do Evangelho, eu só identifiquei um momento que o Cristo disse que nos amava. Só uma vez. E ele ainda disse de forma oblíqua. Ele não chegou assim: Mateus, escreve aí que eu amo vocês. Não foi assim não. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Até para dizer que nos ama foi de forma oblíqua. Mas por que será que o Cristo foi tão econômico no dizer eu te amo? Porque ele não precisa nem ter dito. Porque o verdadeiro amor está nas nossas ações. E aí, mais um exemplo para a gente que está nessa briga, nessa batalha, nessa construção, de trazer para o nosso coração a pureza.
Então eu posso até dizer eu te amo, mas eu preciso combinar a minha fala com a minha atitude. Eu posso até dizer eu te amo, mas que aquele amor que eu estou propagando não seja apego, não seja paixão, não seja ciúme. Para sermos coerentes. Bom, já vimos o que é a pureza nos olhos, né? Enxergar dessa forma. E a pureza nos ouvidos? Quando a pureza chega nos nossos ouvidos, a gente não vai dar mais aso às calúnias, às maledicências. Mas precisamos ter, voltando para a pureza do olhar, um olhar piedoso com relação ao caluniador. Muito piedoso. Nós temos uma extrema dificuldade, e não foi por acaso, nem combinado, que o nosso irmão Alain falou, daquela caridade que nós temos que ter com os irmãos que cometem mais equívocos do que nós. Muita caridade. Até porque, quem sabe, se nós não cometemos equívocos muito maiores do que aquele irmão. Então parece que é uma chave mestre para a gente começar a exercitar essa piedade e saber que nós passamos, e às vezes ainda passamos por aquele estágio, com as nossas sombras, que precisamos reconhecer, acolhê-las, nos conhecer bem para podermos transformar. Então, chega no nosso ouvido, a maledicência, a gente não dá asa aqui, preciso vibrar em outro patamar. E a pureza na nossa boca, minha gente, falaremos do bem, usaremos a nossa fala para propagar o Evangelho de Cristo, para educar as nossas criancinhas e não só para informá-las, para falar, para aconselhar, para ajudar pela voz. Nesse ponto, é importante que a gente lembre que muitas vezes a gente diz assim, mas realmente eu falei, eu fiz aquilo, mas besteira, a pessoa que eu falei nem soube. A gente precisa lembrar de uma lição do Cristo mais uma vez. Ele disse que o que é ruim, o que é danoso, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai dela. E às vezes a gente fala um comentário maldoso, que por vezes a gente não sabe nem se é verdade, e a gente fica seguro dizendo, isso que eu estou fazendo mal em meu. Será que não? Mas aí vamos fazer uma escalazinha sobre, eu chamo de a escala da fofoca. Quero crer que quando a gente for puro, a nossa boca vai falar de sentimento, aqueles momentos felizes, vai falar de amor. Deus é amor, segundo João, o evangelista. Deus é um sentimento. Para mim, esse é o melhor conceito de Deus. Porque a resposta da pergunta no livro dos Espíritos é muito vaga, muito abrangente, é grande demais para a minha percepção ainda ignorante. Mas quando João diz Deus é amor, eu fico feliz, satisfeito, aquela resposta enche o meu coração. Deus é um sentimento. Então, quando formos puros, a gente vai falar de sentimento. Já bem trabalhados, mas ainda não puro, nós espíritos vamos falar de ideias. E vamos propagar essas ideias que nada mais são do que a filosofia da nova era. Aí, se aproximando mais de nós, né? Espíritos medianos ainda, com seus calos ainda, suas organizações internas a serem feitas, a gente normalmente fala de fatos. Agora, quando nós estamos envolvidos emocional e espiritualmente com mediocridade, a gente fala dos outros. E precisamos entender de uma vez por toda, minha gente, qual é o objetivo da nossa vida quando a gente fala dos outros. Porque eu entendo, quando uma pessoa for com um carro para pegar um toca-fitas, revelei minha idade agora, né? Para pegar uma bolsa que está ali em cima do banco, eu entendo, porque ele está tendo uma vantagem pessoal. Mas eu não entendo aquele irmão que pega um prego e risca o carro, porque ele não tem nenhuma vantagem com aquilo. Pode ser que o dono do carro chegue e vá agredi-lo, pode ser que a polícia o prenda. Eita, não. Riscar o carro é a mesma coisa de falar dos outros. Você está falando mal dos outros? Qual é o objetivo disso? Qual é a vantagem que nós teríamos fazendo isso? E a gente está movimentando
uma energia ruim, primeiro para nós mesmos. E o principal e primeiro prejudicado somos nós mesmos. Nós estamos nos distanciando da pureza por uma fala equivocada. Aí a pureza chega no nosso raciocínio. É inexorável a gente pensar na fé raciocinada. Mas a gente espírita fala muito dessa fé raciocinada. Só que a gente esquece que a fé raciocinada tem que estar umbilicalmente ligada à razão iluminada. Só a fé raciocinada fica no intelecto. A razão iluminada eu jogo o sentimento. Eu sinto o Evangelho. Não adianta de nada eu aprender o Evangelho no meu intelecto. Eu preciso sentir no meu coração. Porque só depois que eu sinto eu vou para o trabalho. Então, quando a pureza chega no nosso raciocínio, é uma revolução. Porque aí eu saio da razão, vou para a compreensão, saio da compreensão, vou para o sentimento. Até porque, se essa razão não recebe a iluminação do sentimento, essa razão ela fica adstrita às sombras do orgulho e da vaidade. Quantos e quantos irmãos do nosso credo, de outras religiões, que a gente não precisa estar citando o nome de outras religiões, mas também dentro da doutrina espírita, se envolvem, se abraçam com as nuvens do orgulho e da vaidade, apesar de ter um conhecimento do Evangelho, da doutrina como um todo. E aqui eu faço só uma ressalva que antes de começar o nosso tema, a gente discutia sobre obras que não são a doutrina, são obras complementares, de espíritos muito elevados. Mas nós espíritos precisamos entender que essas outras obras, todos os livros de Chico Xavier, toda essa compilação dessas coisas que nos ajudam muito sobre o maneira do nosso caminho, mas nós não podemos interpretar a doutrina com base nela. Ao contrário. A gente pega a codificação para interpretar essas obras auxiliares. E não o contrário. Então a gente lê aquilo ali, mas peraí, isso está de acordo com a doutrina, está de acordo com o que Kardec deixou. Porque Alain falou muito bem. A doutrina espírita nasceu com uma cientificidade. Kardec, para ele trazer aquilo como uma lei espiritual, foi testado por diversas vezes em diversos locais para virar uma lei espiritual. E essas obras não, como é sério. O espírito também sério, pode ser. Mas é a opinião do espírito que às vezes se equivoca também. E aí, por fim, minha gente, a pureza chega nas mãos. Aqui a gente tange do lado a preguiça. Ninguém se abraça com o Evangelho para deitar num berço esplêndido e material, para se balançar no ambiente. Não é trabalho. Quando a pureza chega na nossa mão, nos clama, nos chama ao trabalho. E aqui eu sempre gosto de citar uma passagem de Jerônimo Mendonça, um espírito extraordinário, um corpo absolutamente deficiente, mas extremamente eficiente o espírito. Ele chegou para Chico Xavier e disse: Chico, muita paz, num dos episódios dele com o Chico. E o Chico olha para ele: paz não, Jerônimo, tira o ser, é para o trabalho. É isso que a gente precisa. Então, minha gente, agir com pureza é uma tarefa desafiadora. Como amar o próximo como eu vos tenho amado? Já pensou? A gente amar o próximo como Cristo nos amou? É desafiador. Perdoar infinitamente, como é a proposta de Cristo, mesmo que aquele irmão cometa contra nós o mesmo equívoco. É desafiador. Mantenha o coração puro. Sede perfeito. Desafiador. E eu estou dizendo que essas são lições desafiadoras, porque eu acho que a gente deve riscar o nosso vocabulário no trato com o Evangelho, a palavra difícil. Quando eu digo para mim mesmo, é difícil, eu crio um muro para que eu não consiga. Como você faz é difícil? Eu já estou dizendo que eu não vou conseguir. Ao passo que eu digo, é desafiador, já é estimulante. A gente já se anima mais. Então não vamos ter a mensagem do Cristo, as propostas do Cristo, as missões que o Cristo nos endereçou como difícil. Vamos ter como missões
desafiadoras. E a pureza de coração não é diferente delas. Muitos de nós diz que o Evangelho tem uma linguagem difícil, inacessível. Poxa vida, como é complicado interpretar, e às vezes dá aso a muito tipo de interpretação diferente. Eu não me sinto capaz de ler aquelas passagens do Evangelho e interpretar. Então, para esse irmão que diz isso, eu tenho uma sugestão para ele, que está justamente no capítulo 8, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Muito simples, né? A gente não precisa de um grande esforço para interpretar isso, para levar isso para a nossa vida. É tão simples que a gente às vezes até fica pensando, é só isso mesmo? Por de novo. Pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Gente, para nós que considera que a mensagem evangélica foi dita para nós pelo Cristo com uma linguagem de 2000 anos atrás, um esforço difícil porque ele falou 2000 anos atrás com a linguagem da época para valer para os milênios seguintes. Então, para nós que temos essa dificuldade, eu tenho uma proposta. Vamos pegar essa frase aqui e se dedicar a ela 10 encarnações na frente, 20 encarnações na frente, 30 encarnações na frente. Só isso aqui. Imagine só, eu vou privilegiar, eu vou construir a pureza de coração através do privilégio da simplicidade e da humildade. E eu vou afastar o orgulho e o egoísmo. Olha, só nessas 6, 7 palavrinhas. Se a gente dedicar 30, 40, 50 encarnações dessas 4 palavras, eu acho que a gente vai dar saltos qualitativos na nossa evolução espiritual. Esse alerta é para que nós não coloquemos a interpretação do Evangelho como um obstáculo ao nosso progresso. Sempre o Evangelho vai ter a solução para tudo na nossa existência, o manual de tudo. Nós podemos nos apegar a todas as facilidades que o Evangelho nos dá, ou então, por opção própria, nós podemos nos apegar às dificuldades que nós, seres humanos materiais, impomos àquelas missões. E aqui, por falar nisso, eu quero dar alguns exemplos de como a vida é simples e a gente complica. E o primeiro deles é muito claro: é nós abandonarmos quem nós somos. E é muito comum a gente fazer isso, a gente abandonar o projeto de Deus, que sou eu mesmo. Aí a gente chega e diz assim: rapaz, eu sou espírita, eu sei, eu conheço como espiritual, eu sei que eu tenho um espírito. Olha que equívoco. Eu estou abandonando quem eu sou, porque eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Quando eu digo que eu tenho um espírito, eu estou dizendo que a minha vida é material. Aí tem um espírito ali. Ao contrário. Eu sou um espírito e estou com essa roupa velha aqui que já vai para o lixo. Já essa roupa carnal vai para o lixo. E eu continuo. Tudo na vida seria mais simples, mais fácil, mais perto da gente atingir essa pureza de coração, se eu entendesse como espírito. Mas a gente, nesse mundo material, normalmente se entende como matéria. Aqui é por lá que a gente lembra: eu sou um espírito. Peraí, deixa eu retomar aqui. Aí no dia a dia, no turbilhão, esquece de novo, aí continua vivendo como se fosse só matéria. E vai complicando. Porque a vida como espírito, como o Eurípides Barçanufo entendeu muito bem, fez essa proposta de educação, mais sacramento, a vida como espírito era muito mais simples, muito mais fácil, muito mais direta. Peguemos um adoecimento muito grave. Se eu olho aquilo sobre a ótica do espírito eterno que eu sou, aquilo não vale nada. O que é um sofrimento de uma encarnação inteira para o espírito eterno? Quase zero. Agora, se eu vibro na matéria, aquilo para mim é desesperador. Aquilo para mim é muito difícil.
Então, qual é o caminho simples? É me entender como espírito eterno. É o caminho. Vivo como se não fosse espírito, como se tivesse um espírito. O segundo exemplo, minha gente, é que a gente esquece qual é o momento da nossa vida. A gente confunde. Qual é o momento da minha vida? Ou agora? A gente confunde isso e fica se apegando ao passado. Ah, bom, mas meu passado foi muito bom. E sempre traz prejuízo. Porque se o meu passado foi muito ruim, tem a tristeza. E se foi muito bom, tem a tristeza também, porque piorou. Ah, o passado é que era bom. Então, de um jeito ruim ou bom, eu me apego à depressão. Se eu ficar apegado ao passado. Ah, então eu vou olhar o futuro. Ansiedade. Eu estou vibrando na ansiedade por algo que eu não sei se vai acontecer ou não. Mesmo que eu imagine coisas boas, se eu for otimista, ou coisas ruins, se eu for pessimista. Ainda assim não tem sentido. Eu estarei me abraçando com a ansiedade. Então todo o tempo que a gente tem é o agora. E isso nos traz uma lição para as mensagens do irmão maior no Evangelho. A nossa reforma tem que ser hoje, tem que ser no agora. Não pode ser, eu vou melhorar próximo ano. Senão a gente junta naquele bolo de promessas do dia 31 de dezembro que só dura até o dia 1º. Tem que ser agora, hoje. O sorriso que eu deixei de dar para aquele irmão que estava com semblante triste, o acolhimento que eu não fiz, a caridade que eu não pratiquei, eu perdi aquela oportunidade. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade porque a gente não está ligado no agora. A gente está vibrando em outro tempo, preocupado com o que vai acontecer no futuro, vinculado com o que aconteceu no passado. Então, o nosso tempo é agora. Se a gente não vive esse agora, se a gente não muda no agora, a gente não está bem cumprindo o que o Cristo espera de nós. E por fim, o Cristo nos disse, como uma forma simples demais de viver, buscai o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. Me parece que essa é uma forma muito simples de buscarmos a felicidade. Porque céu e inferno existe, tanto o céu quanto o inferno, mas não como um lugar geográfico restrito, mas como estado de consciência. Então, se a gente busca o reino dos céus e espera o resto vir por acréscimo, a gente vai ter o reino dos céus aqui e agora. Mas o que é que a gente faz? A gente busca tudo na vida. A gente vai para a matéria, aí a gente vai andando e buscando matéria, se preocupando com as coisas materiais. E se sobrar um tempinho, a gente busca o reino dos céus. Alguém aqui acha encarnado ou desencarnado? Desencarnado levanta a mão, desencarnado balança as cadeiras. Alguém acha que o Cristo mentiu? Como ninguém levantou a mão e as cadeiras não balançaram, então todos nós sabemos que o Cristo não mentiu. Então fica a pergunta para a gente levar para a nossa casa. Quase todo dia eu faço essa pergunta para mim mesmo. Por que a gente não busca o reino do céu e espera que o resto venha por acréscimo? Não é uma pergunta retórica para a gente responder, mas não para mim e não para nós. Vamos levar para a nossa casa. Por quê que acontece isso? Gente, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu tenho um recado para a direção da casa. Não chame não que eu venho, tá? Muita paz. Bem, meus queridos, que tarde agradável, né? A gente pôde esquecer nossos problemas, pensar um pouco menos na matéria, nos nossos irmãos também, fazer essa reflexão buscando as questões que são as mais valiosas para nós, enquanto espíritos imortais que somos. Né? Então, graças a Deus, agradecendo ao nosso irmão Rômulo, leve um abraço aos que fazem o Eurípides Bassanufo, né, que é a casa que ele faz parte. Muito embora também tem um trabalho, é um evangelho, mas daqui a pouco vira né, a ser romana, daqui a pouco vira outra casa espírita. É assim que nascem as casas espíritas. Aos pouquinhos, né? Como um grupinho, depois vai se firmando, os trabalhos vão crescendo. Então, obrigado também ao pessoal que nos acompanhou pelo Instagram.
vamos fazer a nossa prece de encerramento. Antes, quem tiver interesse em tomar o passe, é só aguardar sentar um pouquinho, tá certo? Vai ter um passe daqui a pouco. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E nosso contato, por gentileza, fazer a prece final. Amado Senhor Jesus, Espírito da Glória amiga, chegamos ao final de mais uma reunião, onde saímos do coração agradecido, do coração cheio de esperanças, das palavras, pelo aprendizado que tem do nosso bom nome. Agradecemos, Senhor, por tudo, aos amigos, aos irmãos do Instagram. Essas palavras chegam ao teu, chegar a vocês também. Muito obrigado, Senhor. Teremos uma excelente semana, muita paz, com muita resiliência, muita paciência, e saibamos aceitar as diferenças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Meus irmãos, encerramos nossa primeira parte dos trabalhos. Vamos para os passos, certo? Boa tarde para todos.